Direito e Saúde Pública. A dose certa para sua atualização a qualquer tempo e em qualquer lugar. Olá, eu sou Giovana Caroni, promotora de Justiça, coordenadora do Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Justiça de Defesa da Saúde, CAU Saúde, do Ministério Público de Minas Gerais. Eu sou Cristiane Antunha, jornalista, e esse é o podcast Direito e Saúde Pública, a dose certa para a sua atualização a qualquer tempo e em qualquer lugar. No episódio de hoje, a conversa é sobre inteligência artificial e o impacto dela na saúde. O nosso convidado é Rafael Augusto Teixeira de Aguiar. Ele é médico, professor e pesquisador do Centro de Inovação em Inteligência Artificial da UFMG. É especialista em ciências de dados e Big Data pela PUC Minas. Já atuou junto ao Ministério da Saúde e com a Universidade Aberta do SUS. E é diretor do Núcleo de Educação em Saúde Coletiva da UFMG, Unescom. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Cristiane. Obrigado, Giovana. É um prazer estar aqui. Professor, seja bem-vindo. Bom, começando então, como é que a inteligência artificial acabou entrando no seu dia a dia de pesquisa? Bom, eu posso dizer que eu sempre tive um interesse grande nessa área, um interesse pessoal mesmo, né? Muita curiosidade. Mas profissionalmente ela entra da seguinte forma, né? Como eu sou médico sanitarista, né, e trabalho com políticas de saúde e planejamento, a saúde pública, de uma forma geral, ela trabalha muito com dados, né? Ela precisa de trabalhar com dados. E muitas vezes o volume é muito grande, né? Então, uma coisa que eu fui percebendo é que a inteligência artificial tem um grande potencial de nos ajudar quando a gente tem grande volume de dados e a gente precisa de análise, né, desses dados para tomar as decisões certas, né? E muitas vezes esses dados são tabelas, planilhas, mas às vezes são também fotos, né, vídeos, áudios, às vezes texto livre, né, por exemplo, prontuário de paciente. Então, ela é um grande auxiliar para a gente conseguir tomar decisões mais fundamentadas a partir de dados. Facilita muito a vida, né? Essa Sim. Organização que ela faz. Exatamente. Ainda mais na saúde, né, Cris? Que assim, são zilhões de normativas, né, deliberações, muda de uma noite para o dia. Então, assim, é o uso da IA que tem que nos auxiliar e a gente precisa aprender. Né? Por isso que eu fiz questão de trazer o professor Rafael, que foi meu professor lá no mestrado, né? Na UFMG, na Escola de Enfermagem, no curso Gestão de Serviços de Saúde, que é um contrato que o MP tem com a UFMG. E, assim, abriu muito minha mente, né, professora? A disciplina, nós tivemos uma disciplina de IA na saúde, aplicada à saúde, e eu achei muito importante, porque, né, assim como eu, acho que outras pessoas têm receio de usar. Assusta muito ainda, né? A aplicação da IA, né? Assusta. Então, professor, né, vamos começar do início. Se o senhor puder fazer assim, né, contextualizar um pouquinho da IA e falar também das redes neurais, né, artificiais, por que elas são importantes para a questão da saúde, em que medida o funcionamento das redes neurais se assemelha ao cérebro, porque isso foi uma aula que nós tivemos que assim, é impressionante, Cris, é um mundo. Então, né, professor, por favor. É um mundo de coisas, né, para falar. Sim. Deixa eu começar assim, explicando minimamente o que é inteligência artificial, né? Acho que várias pessoas vão dar vários conceitos diferentes, mas assim, basicamente, a gente pode começar de alguns pontos. A gente pode falar que inteligência artificial é a emulação da cognição humana por máquinas, por computadores, né? O que eu estou chamando de cognição humana? Capacidade de fala, capacidade de pensamento, capacidade de reconhecer visualmente, né, as coisas, as pessoas, de ouvir sons, né, e assim, uma coisa muito interessante é porque quando eu falo cognição humana, não quer dizer que sejam coisas de super-heróis, não, quer dizer que são coisas simples, né? Existe um paradoxo que é muito discutido na área de inteligência artificial, que é muito interessante, eu falei um pouco para a turma, né, da Giovana, que é o paradoxo de Moravec. O que é esse paradoxo? Coisas que são muito fáceis para o ser humano são extremamente complicadas para o computador. Mas coisas que são muito complicadas para o ser humano são muito fáceis para o computador. Como, né? Por exemplo? Um exemplo é a gente fazer uma conta de cabeça. Quanto que é 347 vezes 264? A gente não precisa de inteligência artificial. Uma calculadora que a gente comprar numa papelaria, né, sei lá, de R$15, ela te dá essa resposta, né? Então, o paradoxo é esse. Assim, o grande desafio é fazer com que as máquinas façam coisas que sejam simples para a gente,
não as coisas mais complicadas, porque essas, de certa forma, elas já fazem, né? Mas, assim, aí o segredo mesmo, quer dizer, o que torna a inteligência artificial importante para a gente não é simplesmente o fato dela emular a nossa cognição, né? É o fato dela conseguir transformar isso, quer dizer, processar isso num grande volume, às vezes 24 horas por dia, né? Ela consegue ler um livro em segundos, né? Coisa que a gente consegue, mas não vai ser em segundos, né? E aí uma coisa também que define a inteligência artificial, que é muito importante, é a forma como ela acontece. Inteligência artificial é basicamente aprendizado de máquina por meio de exemplos e por meio de tentativa e erro. Então a gente dá exemplos para a máquina para ela entender o que a gente quer. Se eu for explicar assim para um computador, olha, você vai ter que diferenciar uma foto de um rinoceronte e de um hipopótamo. Aí, se eu for explicar as regras, a gente consegue, assim, muito rapidamente, muito intuitivamente, saber a diferença. Mas se eu for falar, é porque um tem chifre, mas se eu tirar o chifre do rinoceronte e botar no hipopótamo, será que passou? Né? Será que era só isso? Não era. Né? Então, são várias coisas que a gente nem sabe explicar. O formato da orelha, o formato do olho, né? Assim, a proporção do nariz. E a gente simplesmente junta aquilo na cabeça e sabe distinguir. Então, em vez de um programador escrever um programa explicando tintim por tintim como que diferencia o rinoceronte do hipopótamo, ele vai mostrar fotos. Ele vai falar, isso aqui é um rinoceronte, isso aqui é um hipopótamo, isso aqui é um hipopótamo, isso aqui é um rinoceronte. Depois que você mostrou milhares de fotos, quando você mostrar uma e não falar o que é, ele vai saber, isso é um rinoceronte. Então, inteligência artificial, basicamente, é isso. Você dá exemplos em vez de dar regra. Ele faz as regras internamente, de uma forma que a gente nem consegue entender, para te dar a resposta certa. Né? E a questão das redes neurais, né? Das redes neurais, redes artificiais, todo esse processo. Se o senhor puder falar um pouquinho também a questão, né, de assemelhar o cérebro. E assim, eu trouxe, Cris, as coisas que mais me chamaram a atenção na aula do professor. Né, assim, que às vezes você fala, nossa, né, e aí, né, vai ter todo esse direcionamento, mas se o senhor puder falar um pouquinho, explicar um pouquinho dessa questão. Sim, claro. A rede neural é muito interessante, assim, primeiro porque ela é muito antiga. Né? A primeira pessoa que pensou, talvez, assim, né, que a gente tem documentado, que falou sobre essa possibilidade, né, de se inspirar no cérebro humano para fazer computação, foi o próprio Alan Turing, que é considerado o pai da computação moderna. Né? Então não é um troço novo. Na década de 40 já se pensava nisso. E a primeira rede neural é da década de 50, 1958. A primeira rede neural, pelo menos, documentada. Né? É o Frank Rosenblatt, trabalhando para a Marinha Americana, ele fez uma rede neural muito simples, que era o Perceptron, que era de uma camada só. Né? Mas ela já era capaz de fazer muitas coisas interessantes. Então não é uma coisa tão nova. Né? Chegou um certo momento, na década de 60, que as redes neurais caíram em descrédito. Então, tem um pesquisador, o Marvin Minsky, ele provou, entre aspas, né, matematicamente, que elas não tinham muito como ir para frente, que elas não conseguiriam fazer muito mais do que brincadeirinhas, sabe? Então, isso deu uma situação que se chamou depois de inverno da IA. As pessoas pararam de investir, né? Os centros de pesquisa começaram a não fechar, né? Mas assim, abandonar esse objeto. Então, muita gente continuou trabalhando com a inteligência artificial, mas esse nome ficou meio maldito. Né? Assim, é uma coisa meio esotérica, sabe? Assim, que nem trabalhar com, não sei. Né? Então, as pessoas começaram a usar o termo machine learning, que é aprendizado de máquina. Então, por um tempo, ele ficou até como sinônimo. Né? Mas aí não era mais rede neural. Eram algoritmos mais baseados em estatística. Né? E o machine learning, né, nas últimas décadas, de uma forma geral, desde a década de 90, assim, ele veio avançando. Né? Então, usava-se muito, mesmo que não se falasse inteligência artificial, né? Mineração de dados. As pessoas falavam mineração de dados. Era algoritmo de machine learning. Você dá exemplos e você pede uma predição para a máquina. Né? Mas aí já não era mais rede neural. Elas voltaram mais à moda na década passada. Em 2012, teve um evento, né, a AlexNet, que é uma rede feita por alguns pesquisadores de Toronto, que assim, ela conseguiu um avanço muito grande no reconhecimento de imagens. Então, aí começou de novo toda a dinâmica de investimento de pesquisa em rede neural. E aí as coisas avançaram muito rápido. Né? Os transformers que tornaram possíveis os modelos de linguagem, né, que nem o ChatGPT, o Gemini,
o Claude, o Transforming surgiu em 2017. E a partir daí a gente só subiu a ladeira muito rápido, né? Mas assim, só para fechar a questão do Deep Learning, né, que é a rede neural, esse nome é novo, esse nome é da década passada, porque aí as redes neurais começaram a ter muitas camadas e ficarem muito complexas, então se deu o nome de Deep Learning, né? Mas é uma emulação de como os circuitos neuronais no cérebro, né? Então você tem várias unidades lógicas que funcionam como neurônios, eles recebem uma informação, eles decompõem essa informação, né? Então uma imagem vira, sei lá, um neurônio trabalha textura, outro trabalha cor, e aí eles vão passando adiante essa informação de uma forma muito sofisticada, mas de uma forma que vai processando do jeito que acontece no cérebro, né? Então a gente consegue, essa rede neural consegue reconhecer padrões, geralmente dados não estruturados, né? Que o nosso cérebro é bom de reconhecer dados não estruturados, imagens, som, formas. Né? Então, assim, o Deep Learning seria o avanço do Machine Learning? É isso? O Deep Learning é uma sub-área do Machine Learning. Então, a gente pode falar que Machine Learning é uma área grande dentro da inteligência artificial e o Deep Learning é um tipo específico de Machine Learning que, em vez de usar algoritmos mais puramente estatísticos, ele usa a rede neural, que é essa emulação do cérebro. Vamos dar, então, exemplos práticos de Deep Learning usados na saúde brasileira? Sim. Assim, um dos grandes usos na saúde, de uma forma geral, é o reconhecimento visual. Né, a computação visual. Então, uma máquina, por exemplo, identificar uma certa lesão, reconhecer uma certa lesão, né, tanto na pessoa mesmo, né, num contexto clínico, quanto, por exemplo, em peças, né, peças patológicas, né, de anatomia patológica, que estejam lá no formol, ou lâminas de microscópio. Então, ela consegue um bom resultado. Né. O outro uso seria para linguagem mesmo. Então, você resumir grandes conteúdos, né? Por exemplo, na medicina você trabalha com muitos artigos, né? É impossível hoje um especialista em qualquer área da medicina ler tudo que se sai, tudo que é publicado da sua área, né? Então ela pode ajudar nesse sentido também. E pode ajudar a organizar melhor, por exemplo, a própria informação clínica, né? Em vez do profissional ficar lá mexendo no prontuário, né? Mas essa utilização da IA, que vai, né, para facilitar o dia a dia, ela ainda está longe de acontecer, né? Menos do que a gente pensa, tá? Assim, ela ainda não está em todo consultório, sei lá, em toda instalação de saúde, por assim dizer, mas isso é uma questão de tempo. Ela já começa a entrar, né? E provavelmente muitos centros mais ligados à tecnologia, né, ou à análise de exames, por exemplo, vão usar com mais frequência. E daqui a um tempo provavelmente ela vai se generalizar mesmo, né? Provavelmente vai estar no celular de qualquer profissional de saúde. Mas quando você fala esse tempo, daqui a um tempo, o que seria isso? A inteligência artificial, meses são anos. A gente não sabe o que vai acontecer daqui a 4, 5 anos. Tudo incerto, né? E, professor, pegando esse gancho, né, como que a visão computacional está transformando o diagnóstico por imagem? Né? O senhor já até trouxe isso aqui. O senhor acredita que esses sistemas baseados em IA, eles vão substituir os profissionais da saúde ou superá-los, né, indo além? Como que a IA, né, aí a gente já está falando um pouquinho, vai apoiar o planejamento e a gestão do SUS? Como que isso pode ser bom para o SUS? Bom, a gente já sabe que ela já tem uma certa superioridade em relação ao ser humano para algumas questões específicas, né? Por exemplo, essa questão de detecção de imagens. Ela já é melhor, não adianta a gente... Né? Ela é melhor. Isso quer dizer que ela vai substituir? Não. Porque sempre vai precisar de ter o que a gente chama de human in the loop, né? Assim, o ser humano no meio do processo que vai validar e que vai, inclusive, se responsabilizar por aquela decisão. Isso é importantíssimo, né? Que se fale, né? E que se coloque em prática, principalmente. Sim. Né? Até por coincidência, na semana passada saiu a primeira regulação do Conselho Federal de Medicina sobre o uso de IA em medicina. Né? E o que ele fala não é nenhuma novidade, são essas coisas básicas. Você não pode usar sem o paciente consentir. Você tem que trabalhar em cima da explicabilidade, quer dizer, você tem que entender por que deu aquele resultado. E você não pode deixá-la de substituir, quer dizer, não é uma questão de deixar. Ela não vai te substituir, ela não é autônoma, ela vai te informar, ela vai te recomendar. A decisão final é do profissional e por muito tempo vai continuar sendo, né? Porque alguém vai ter que assinar.
Bom, então com a IA cada vez mais presente, como é que a formação médica precisa se adaptar? Olha, pois é, as coisas acontecem muito rápido e a formação médica não é famosa por mudar rapidamente, as coisas vão devagar, né? Mas eu acho que muita coisa já vem sendo feita. A UFMG, né, que é a minha instituição, ela tem uma recomendação desde 2024 para o uso de IA, né? Ela não proíbe, ela diz como deve ser, né? E, inclusive, são coisas muito simples. Você pode usar, mas você tem que ser transparente, você tem que dizer que você usou, você tem que mostrar como usou, né? Na nossa sala de aula agora, né, na minha disciplina de políticas, a gente combinou com os alunos que sempre que eles usarem, eles vão compartilhar a conversa que eles tiveram com o modelo para chegar naquela conclusão. E isso vai deixar claro que eles não copiaram e colaram uma resposta, mas que eles foram interagindo de forma a aprender e a raciocinar. Sim, mas o profissional de saúde ele vai ter que aprender, por exemplo, programação ou outras habilidades? Não. Aliás, isso é uma coisa interessante de se falar, porque a forma convencional de programação, essa coisa da pessoa entrar e escrever um monte de código na mão, isso praticamente acabou esse ano. Não vai ter mais isso. Tá? Assim, a maioria dos programadores, acho que no Brasil isso ainda está meio devagar, mas se a gente for olhar assim, no exterior, muitos programadores simplesmente explicam o que eles querem, o computador escreve o código, ele revisa o código. É diferente dele escrever o código. Então, assim, programar provavelmente não vai ser uma competência futura nem para os próprios programadores, né? Mas o que é uma competência que o profissional de saúde tem que ter para usar IA? Por incrível que pareça, não são coisas muito matemáticas, muito nerds, são competências fundamentalmente humanas. Por exemplo, entender qual que é o seu propósito, o que eu quero. Saber comunicar com clareza o seu propósito, qual que é a sua visão, o que você quer desenvolver. Aí vem o prompt, né? Sim. É isso, é o prompt, é o comando para a máquina. E aí você tem que ser claro, para a máquina poder te entender também. Isso, exato. Né? Porque a máquina não sabe o que passa na nossa cabeça, a gente sabe. Então, será que se você... É um exercício interessante, né? Você explica para a máquina. Se fosse uma outra pessoa, ela faria exatamente o que você faz? Porque a máquina não vai fazer igual você faz se você não tiver muito claro isso, né? Então, na verdade, essas competências são de fala, escrita, raciocínio, planejamento. Não são competências de computador, são competências humanas. Pois é, e aí tem uma competência aí que eu acho que é importantíssima. A gente já falou disso, mas que é a ética, né? Para se usar a IA, né? E isso eu acho que é a coisa mais importante do uso da IA. Sim, porque IA envolve duas coisas que falam muito, né, a respeito, que dialogam muito com a questão da ética. A primeira é o uso de dados. Então, você tem um grande volume de dados, muitas vezes dados sensíveis, né? Principalmente no contexto da saúde. São dados de pacientes, de usuários, né? E que incide o sigilo, né, professor? Incide sigilo sobre dados médicos. Sim, e ele pode ser usado tanto diretamente, de uma forma danosa, como até indiretamente, né? Por exemplo, às vezes, com vários dados indiretos, você consegue predizer algo que, por exemplo, um setor de recursos humanos usa um modelo de inteligência artificial para calcular qual que é a chance de uma mulher engravidar nos próximos meses. Ele não tem essa informação, ele não tem um exame positivo de gravidez, ele não tem um beta-HCG, mas ele tem vários dados, né? Talvez situação econômica, idade, escolaridade, e pode ser que se ele tivesse sido treinado em vários dados de qualidade, ele possa falar assim, olha, essa pessoa tem uma grande chance de engravidar. Isso também é um mau uso de dados privados, mas de forma indireta. Não é aquele dado especificamente, mas eu consegui prever aquele dado, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? E a outra questão também, que envolve a ética, além do dado, é o próprio uso da inteligência artificial, porque é uma força poderosa, né? Talvez tanto quanto o fogo, ou tanto quanto o motor a combustão, Sim. Eletricidade, né? E vai nos levar a fazer coisas e a possibilidades que a gente nunca sonhou. E isso a gente tem que pensar tanto para o bem quanto para o mal. A IA usada de forma coerente e ética, ela pode mudar muito vários problemas complexos da nossa sociedade, da humanidade como um todo. Agora, se for para usar para o mal, né, se forem talvez, não sei, poucas empresas tendo todo o poder da IA, isso vai ser complicado, né? A questão da governança da IA é uma questão extrema, talvez uma das mais importantes do nosso tempo. Eu não sei
todo mundo atento para isso. Seria a questão da regulamentação, doutora Giovana? Provavelmente, futuramente, nós vamos ter que ver, né, regulamentação aqui mesmo dentro do Ministério Público, né, nós temos o Ministério Público Inteligente, desenvolvido pela STI, né, Dr. Daniel Piovanelli, e assim, para a gente ter segurança também de usar, né, o banco de dados seguro. Então, isso a gente discutiu muito nas aulas, né. Por exemplo, tem colega que faz mestrado que atua na VECA, que é na Vara de Crimes Especializados contra Criança, né, assim, crimes sexuais. Como que você vai colocar, né? Porque assim, você bota, eu penso assim, né? Você bota na IA, na rede, você perde o controle daquilo, né? Então, assim, a gente precisa dessa regulamentação e de um uso institucional mesmo, né? Eu, pelo menos, assim, eu preciso dessa retaguarda, porque, né, eu atuo na saúde, são muitos dados sensíveis, como o professor trouxe, né? Então, acho que essa regulamentação, acho que seria o próximo passo. Eu acho que as pessoas vão aprender a usar e aí vai ter que vir essa regulamentação, né, professor? Sim. Acho que assim, uma regra geral que todo mundo tem que ficar atento é que a gente não pode pegar qualquer dado e jogar num chat GPT da vida, né? Principalmente se for dados de saúde de outras pessoas, né? Às vezes as pessoas gostam de julgar exame porque é muito fácil e prático, né? Eu fiz 20 exames, quais estão dentro do valor de referência? O chat GPT faz isso em segundos. Né? Eu já fiz isso, eu não tenho problema de usar esse dado no chat GPT, mas eu jamais faria isso com o dado de outra pessoa. Né? E essa questão do dado sensível, que é tanto do direito quanto da medicina, né? Acho que vai levar a gente à saúde de uma forma geral. Né? A gente vai ter que pensar muito isso, porque talvez a gente tenha que partir até para um modelo, para uma arquitetura que seja de ter modelos privados locais, né? Modelos que não estão conectados à internet. Já existem, mas eles são muito piores do que aqueles que a gente consegue, esses de maior uso comercial. Mas talvez seja uma possibilidade, a gente ter pequenos modelos, às vezes mais especializados, né, mas que a gente consiga usá-los com a privacidade que a gente precisa. Ter o maior controle, né? Sim. E, professor, né, já caminhando para o final, né, do nosso podcast, se o senhor pudesse indicar uma prioridade para os gestores de saúde, né, dessa questão assim, né, relacionada à IA, qual seria? Bom, eu acho que, em primeiro lugar, botar a IA no radar. Né? Assim, entender que existe isso, que está chegando perto, que já tem coisas que podem ser feitas, né? Talvez com a ajuda de instituições, né, de instituições educacionais, universidades, mas assim, alguma coisa já dá para desenvolver. Né? Começar a se treinar o pessoal também, né, para... A IA vai aparecer muito no uso de dados, né? Então, assim, quem são as pessoas que trabalham mais com dados, por exemplo, na sua Secretaria Municipal de Saúde? Né? O que seria muito diferente se ela pudesse usar IA? O SUS já está usando? Eu acho que muito pouco, né? O SUS usa muito pouco, né? Isso é uma discussão muito importante, porque o setor privado em saúde não tem problema nenhum em usar, né? Mas o SUS muitas vezes tem, quer dizer, não é só uma questão de recursos, de tecnologia, às vezes é uma questão também de resistência, né? As pessoas têm, às vezes, preconcepções de IA. Né? E isso, inclusive, é muito preocupante para o SUS, porque o SUS pode ficar muito atrás do setor privado se ele não seguir esse passo. Né? Mas, dito isso, existe a CEIDIG, né, que é uma secretaria do Ministério da Saúde que está desenvolvendo a saúde digital, e assim, muita coisa vem sendo desenvolvida lá. Né? Lógico que nem tudo vai surgir esse ano ainda, né? Tem muita coisa que vai surgir nos próximos anos. Mas já se pensa muito, já se trabalha muito com inteligência artificial, ainda que não numa forma de escala, né? ainda que inicialmente mais conceitualmente ou mais em pequena escala. Conversamos então hoje com Rafael Augusto Teixeira de Aguiar sobre inteligência artificial na saúde. Foi uma conversa muito rica que ajuda a gente a entender melhor tanto os desafios quanto as possibilidades que essa tecnologia pode trazer e também para a formação dos profissionais de saúde. O roteiro desse episódio é de Giovana Carone, quem assina a direção é Eduardo Cury. O podcast Direito e Saúde Pública é uma produção do Ministério Público de Minas Gerais. Eu já convido você para o próximo episódio, dia 20 de abril, e você encontra a gente nas principais plataformas de streaming e também na Rádio MP. Até lá. Direito e Saúde Pública. A dose certa para sua atualização a qualquer tempo e em qualquer lugar.